Legal, vamos começar aqui nosso Union Podcast. Presenças aqui interessantes, Rodrigão, Dani, Pastor Laércio, Pastor Samuel. Prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. Vamos bater um papo legal, né? Conversar bastante, Dani? Pra essa cima. Galera. Vamos lá. Legal. Pastor, vamos começar aqui então. Queria saber do senhor como essa igreja aqui, a Comunidade de Cristo, se iniciou, em que ano, como que aconteceu, quem passou na vida do senhor nesse tempo. É muito bom estar aqui, Tiago, Rodrigo, Daniel, o pastor Samuel. Nós estamos aí há muitos anos já na igreja, né? Iniciamos nela há praticamente 26 anos atrás. A igreja, nós herdamos ela do pastor Damon Martinez e da esposa dele, a Glena. O pastor Damon veio dos Estados Unidos. Veio como missionário para cá. Eles trabalhavam em Campinas. Em 1986 vieram para Ribeirão com o intuito de iniciar uma igreja. Iniciaram um grupo pequeno. Eles ainda não tinham uma denominação naquela época, mas logo depois ele pegou esse movimento das comunidades que estavam efervescentes naquele momento e iniciou a Comunidade de Cristo. Eu cheguei em 1995 na igreja, o Samuel já estava lá, se eu não me engano você chegou em 94, né, Samuel? 94. Eles vieram por meio de alguma agência missionária? Sim, veio através da CMF, uma agência missionária que fica em Indianápolis. Como que eu conheci o Damon? Conheci ele através do seminário, o CETIRP, que era uma iniciativa, na ocasião, do Conselho de Pastores. E ele ficava locado na igreja congregacional, na Barão de Amazonas, ali, 551. Ficamos 4 anos nesse CETIRP, foi o que deu base de formação teológica para nós nessa ocasião. E o Damon era meu professor de família cristã, era a pasta dele, a teoria, a disciplina, obrigado Samuel, disciplina que ele ministrava. E nós pegamos uma boa amizade. E aí acabei tendo um problema na Metodista Renovada, onde nós congregávamos, e fui para lá. 1996, em janeiro, eu já havia assumido a igreja como pastor. Então a igreja nasce assim, efetivamente, a partir da minha história, em 96, e com o Damon em 1986. Ele ficou 10 anos aqui. 10 anos. Então tivemos uma transição efetiva nessa época. Essa foi a primeira transição, então, do movimento. É isso aí. Não foi fácil, né, Samuel? Foi fácil, não. E teve um momento de preparação aí para fazer essa transição? Com o Damon, o senhor assumiu porque ele precisou realmente... Ele foi embora? Como que foi esse momento de transição? Pode responder, Samuel, fica à vontade. Na verdade, a igreja ela foi se consolidando, né? Com a chegada do pastor Laércio com a família, né? A igreja foi se consolidando, começou a crescer, né? E é lógico que o missionário ele já sabia que a ideia dele era o quê? Implantar uma igreja. Uma vez que ela estivesse implantada, instituída, né? Bem estruturada, eles iriam voltar para os Estados Unidos. E foi isso que aconteceu. Foi feita uma transição, e uma transição muito bacana, né? Porque houve até uma questão assim de recursos, né? A igreja era muito pequena e grande parte do recurso que ajudava no sustento, né, da igreja, das obrigações que a igreja tinha, ainda vinham de fora. E aí, com o crescimento, isso foi sendo trabalhado para que houvesse uma transição sadia, né, na questão financeira e tudo, e também para que a igreja pudesse assumir suas responsabilidades, né? O senhor já estava com o pastor Laércio nessa época? Já faz tempo, já. Ele chegou antes, né? Não vai falar do casamento, né? Samuel só tem cara de novinho, assim. Pode ter certeza que ele tinge o cabelo, porque não tem cabelo branco. O verdadeiro dinossauro da igreja. Seu filho, né, papai? Não, na verdade... Quando o Laércio chegou, eu já estava na comunidade, acredito que é um ano e alguma coisa, a gente já estava. Até na oportunidade, quando você chegou, o Damon estava recém-chegado, né? O Jimmy é quem estava antes, na ausência do Damon. O Damon estava um tempo nos Estados Unidos, né? Eles normalmente ficavam 5 anos no Brasil e 1 ano fora. E quando eu cheguei na 4, né? 3 anos aqui e 1 fora. E aí, nesse tempo que eu cheguei na comunidade, o Damon não estava.
O Jimmy, que era um outro missionário, um pastor americano também, estava dando esse suporte aqui em Ribeirão Preto. Ele era um pastor em Campinas, mas ele vinha nos finais de semana dar um suporte para a comunidade aqui, nessa ausência do Damon. Quando o Damon chegou, aí foi que o Laércio veio para a comunidade. Então, é isso aí. Essa foi a primeira transição, então, de uma igreja americanizada para uma igreja brasileira no formato do que o senhor já vinha da metodista, né? É isso aí. Essa igreja está acostumada a transicionar, não só da questão de pastores, né? Mas também de cultura, maneira de ser de culto, de comportamento, doutrina, disciplina. Foi uma mudança muito radical do Damon para comigo. Samuel chegou então em 93, porque o Jimmy, o Damon ficou fora em 93. Me deu aula em 92, ficou um ano fora em 93 e voltou em 94. A Keila, ela era bebezinho, né? Quando nós chegamos aqui na igreja, a Keila era um bebezinho. Bacana. E sobre transição, pastor, tiveram outros momentos de transição que o senhor... Então, o que eu entendo por transição? Transição não só foi o Damon para nós, um desafio cultural, um desafio também porque foi meu primeiro pastorado. Nunca pastoreei outra igreja, senão a Comunidade de Cristo. Não tinha experiência de pastoreamento ou liderança em outra igreja, efetivamente falando. E a minha formação terminou em 95. Logo que eu terminei minha formação, já assumi a igreja. E em julho de 96, o Damon já foi embora. E ficamos um ano sem nenhum missionário americano. E veio então o pastor Lou para estar conosco a partir de 97. E aí nós tivemos aí então um ajuste ou uma transição assim severa de adequação para conseguirmos andar enquanto parceiros, porque os americanos têm uma maneira diferente de ver a igreja, de desenvolver a igreja, uma teologia toda aculturada, vamos dizer assim, na cabeça deles. Para eles fazerem esse exercício aqui, foi difícil. Mas foi muito prodigioso, valeu a pena. Então a igreja, ela não só transicionou do Damon para comigo, mas também precisou adaptar-se à nova realidade da parceria com o Lou, que tinha outro estilo de pastoreamento, outro estilo de percepção de reino, outra maneira de ser, né? Ela também mudou de região, por exemplo. Nós já estávamos próximos ao quartel, na Avenida Meira Júnior, que fica zona norte, mas é o meio do caminho, vamos dizer assim, né? E mudamos para o final lá da Avenida Brasil, que fica na Anhanguera, o extremo da zona norte. Nós estávamos em frente ao quartel na Pascoal Inec. Na Meira Júnior foi Meira Júnior, começou. Isso, obrigado. A extensão é porque é a mesma avenida, né? Mesma avenida. Começou na Meira Júnior e ela foi para um salão em frente ao quartel da polícia, era uma beleza, né? Que na hora do culto as viaturas... Tem uma pergunta que me chama a atenção, o senhor está falando dessa transição, mas quando o senhor assumiu o pastorado, já foi uma transição de púlpito, e o senhor já era relativamente jovem, né? O senhor assumiu o púlpito... 33 anos. Como que foi quando o senhor assumiu essa responsabilidade pastoral da igreja? Houve problemas na membresia? Pessoas gostaram, não gostaram? Perdeu-se alguns membros na caminhada? Como foi isso? Porque o senhor também estava sozinho, né? Não tinha um tutor ali para o senhor? Não tinha a pessoa do mentor. Eu terminei a teologia, o seminário, e procurei o pastor José Remígio Braga para ele me ajudar, para ele me mentorear. Mas era difícil esse mentoreamento em função de eu estar vivendo uma experiência muito nova. E eu vim de uma instituição, polícia militar, eu trabalho desde menino. Então foi um trauma, né? Um trauma para mim, um trauma para a igreja. Eu olhava o povo, eu não sabia, falei, onde eu vou levar esse povo? Ainda não tinha... Assim, que esse rapaz mas eles tinham razão de me medir, porque eu não tinha ainda muita sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E a gente sofre quando é mais jovem e não estando trabalhando em equipe. Então foi um pouco traumática. Nós tínhamos uns 45 membros aproximadamente, sobraram 26 na transição. E começamos só com 26 pessoas. Mas Deus nos honrou demais. Natural, toda mudança
ela deixa algumas coisas para trás, né? Algumas coisas se perdem. Nem Jesus foi unanimidade. E em transições vai acontecer a mesma coisa em toda e qualquer igreja, em toda e qualquer época. Haja vista que você vai perceber que Deus é que faz uma transição com Elias, e Deus fez de acordo, porque a gente não pode criticar aquela transição, tá certo? Mas o povo olha para Eliseu e fala o quê? Não, cadê o Elias? Saíram e ficaram dias andando, procurando Elias. Então aquilo já traz um princípio para nós hoje. Toda transição gera um certo desgaste e uma certa desconfiança. Será que vai funcionar esse negócio daqui para frente? Será que isso vai prosperar? Funcionar como funcionava anteriormente? Isso, né? Com o outro pastor também, né? Tá vendo uma situação, você fica confortável ali. Então, mas o que nos consola, Tiago, Rodrigo, né, é que Eliseu teve um ministério mais profícuo, mais próspero do que o próprio Elias. E isso também nos dá um sinal, né? Porque como o Carlito Paz fala, né, essa nova geração que vem na transição, eles andam naquilo que foi teto. Então o Eliseu andou no teto de Elias. Então ele já trilhou um caminho que Elias já havia assim aberto, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa hoje. Então a gente tem que olhar com muito otimismo essas transições. E eu não tinha essa percepção no passado. Não tinha quem me alertasse para esse dinamismo prodigioso da transição, que você está andando no teto do outro que construiu até ali, né? Então nós fomos privilegiados de pegar uma igreja de 10 anos na mão do Deimo. O Deimo era um pastor nato, um homem assim, muito meigo, muito cuidadoso, respeitoso com o trato com a igreja, né? Então nós pegamos uma igreja assim bacana nesse sentido. Tinha seus problemas, evidente, mas nesse sentido muito virtuosa a igreja era. Então só para complementar, houve outros momentos que o senhor se lembra de transição, além desse que a gente já falou até aqui? Então, para mim a pior transição que nós tivemos foi sair de um público seleto para um público mais eclético, né? Principalmente na mudança que nós fizemos na Avenida Brasil, próximos a Anhanguera. Começamos a agregar na igreja pessoas de muito baixa renda, né? Até moradores de favela praticamente, né? Junto com a nossa membresia, eu penso que isso trabalhou muito no perfil da igreja. No início dela foi difícil, mas isso se transformou uma marca no nosso meio, uma marca de serviço social, uma marca de uma igreja que não faz acepção de pessoas, que prima por essa diversidade na sua membresia, e tem uma responsabilidade que nós trazemos como lema até hoje. E qual é? Ninguém no nosso meio passa necessidade, mas isso vem do nosso nascedouro, né? Vem nosso princípio lá atrás. Então, porque a gente tinha famílias chegando muito carentes, nós somávamos recursos para suprir as necessidades deles, e isso passou a ser uma marca muito significativa na igreja, que ela vem até hoje. Estamos há 25 anos aqui. Isso é uma marca legal. Olhando para tudo isso, pastor, o senhor acha então que é necessário as transições? Transição, ela é bíblica, né? Em Números a Bíblia fala que o levita deveria assumir o ministério com 25 anos. E aos 50 anos deveria deixar o ministério para sempre. Ele não deveria voltar no ministério, mas ele tinha que servir. Ele ia servir como guarda, como o portão, atender para outras áreas de ministério. E eu vejo que isso era um apoio. É a mesma coisa que nós fazemos hoje. Nós não somos um tabernáculo, né? Mudou-se muito, então, a teologia do Velho Testamento para o Novo Testamento. Nós somos o templo espiritual. O que nós estamos fazendo hoje? Migrando para a mentoria. Né? Todos os pastores mais velhos, eles migram para esse sistema de apoio, de suporte, para que essa nova geração desenvolva, então, o ministério. Então, eu penso que as transições, elas são marcadas primeiramente por Deus. Deus é que impõe essas transições, não é nós que estamos fazendo nosso próprio coração ou por emoção, nada disso. Primeiramente é uma base bíblica sólida. Não é uma coisa do dia para a noite também, né? É uma coisa que não é pensada, estruturada, como o senhor disse. Hoje a gente tem muitos ministérios que têm mudado, né?
a própria Poema, né, Dani? Você acompanha alguma coisa? Tisanscope era uma igreja... o Douglas Gonçalves andava com o pai dele, era uma igreja conhecida, tinha 10 igrejas espalhadas pelo Brasil aí, e ele, orando um dia, decidiu montar o Tisanscope, né? E teve uma transição grande, né, na vida deles aí. E para você, Samuel, como é que foi andar com o pastor Laércio dentro de tudo isso, dentro dessas transições? Teve muita briga? Ou foi... Sessão um desabafo. Eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Eu sabia que eles iam perguntar. Fale agora, o cálice para sempre. Toma água aí. É bom falar agora que tá todo mundo aqui, já separa. Uma coisa que é bacana, assim, até para o pessoal, né, que está assumindo hoje responsabilidade de liderança como equipe, né? Uma das coisas importantíssimas é, assim, cada um saber de fato qual é o seu lugar, né? Qual o espaço que você ocupa no corpo. E o Laércio, além de ser o meu pastor, é um grande amigo. A gente tem uma história juntos, né? E que são de muitos anos. A gente caminha junto aí mais de 26 anos já, né, Laércio? Mais ou menos isso aí, não, uns 26 anos que a gente caminha junto. Nossas famílias, né, cresceram juntas, nossos filhos cresceram juntos. Então, o que é bacana nisso, né? A primeira coisa é o amor. E amor pressupõe caminhada junto, né? Você não ama uma pessoa de uma hora para outra, topou na esquina e sai amando, é uma caminhada, né? E a gente tem uma caminhada juntos de amigos e de muito respeito. E o Laércio, além de ser esse meu irmão, esse meu amigo, né, é o meu pastor, e a gente caminha junto nesse sentido, assim, eu respeito muito e eu sei qual é o meu lugar. Deus me chamou para ser um pastor apoiador no ministério, e ele foi chamado para ser o pastor sênior, ou titular, ou como queiram dizer, o pastor principal da igreja. Então eu caminho ao lado. Legal. E eu me sinto muito bem caminhando ao lado. E tem coisas que eu falo com ele, cara, isso aí é você que tem que falar com a igreja, porque Deus te chamou para ser o pai, né? Eu tô aqui do teu lado dando o suporte necessário, né? Então eu penso que esse trabalho em equipe que vocês estão vivenciando hoje, né, nessa preparação para a transição, esse respeito mútuo, cada um saber de fato qual é o seu chamado, né, que espaço você vai ocupar no corpo, isso harmoniza muito, né? Mas é lógico que tem os seus desafios, porque tanto o meu temperamento me trai muito, quanto o do Laércio, nós temos um temperamento muito parecido. E nós já tivemos momentos assim de atrito, mas não pessoal, de homem para o homem, então não, pelo bem da igreja, melhorar, de juntos discutirmos, né, aquilo que é bom para a igreja. E é lógico que às vezes tem pontos de vista diferentes, sim. Como aqui nessa mesa, cada um vai de repente enxergar de uma forma, né, e tal. Mas isso é bacana, porque gera crescimento. Agora, poderia resumir num versículo bíblico, né? O ferro afia o ferro. Mas diz um amigo ou outro amigo. Então, mas assim, tem sido uma bênção, eu só tenho que agradecer, né? O Laércio foi uma das primeiras pessoas que enxergou em mim o dom que Deus havia me dado, e começou a me instruir com todo o conhecimento que ele adquiriu no seminário. Eu nunca cursei um seminário, né, teológico, fiz assim algumas coisas paralelas, mas nunca como ele, né? E ele me ajudou muito no início a conseguir realmente enxergar a teologia, a Bíblia, né? Então sempre foi muito bacana a nossa caminhada, e tem sido, graças a Deus, tem sido uma bênção. Pastor Samuel, deixa eu fazer uma pergunta. Com toda essa história, 26 anos aí, a gente, querendo ou não, vai criando um amor, um apego incondicional pelo formato da igreja. E como que o senhor vê essa fase da transição? Existe alguma coisa do tipo um apego mesmo, ou um preciosismo de não sei se é legal mudar? Tem alguma incerteza? Sempre foi feito assim, sempre deu certo? Sinceramente pensando, mas também levando pro lado... Na verdade, nós já passamos aqui, como vocês observaram com o pastor Laércio, algumas transições, e que também não foram fáceis, né? Nós vivenciamos transições. Por exemplo, quando o Laércio assumiu a igreja e a gente sofreu com a perda de alguns irmãos, que a gente sofre mesmo, né? Poxa, foi difícil para nós naquele momento, não foi fácil. Quando nós tivemos que transicionar, né, lá do final da Brasil para um prédio onde nós teríamos que assumir responsabilidades de pagar o aluguel daquilo, a gente teve algumas dificuldades com alguns irmãos que não entenderam e deixaram a igreja por conta disso.
também foi dolorido para a gente demais, né? Então, nós passamos por algumas transições aqui já, essa não é a primeira, porque a igreja ela tem uma história. Hoje a gente está com mais de 30 anos de história, né? Nós contando desde o início com o Damon, né? Temos já mais de 30 anos, né? Quem não mudou em 30 anos? Eu tinha a barriga de estar aqui quando eu me conheci. Por incrível que pareça. E esse jovem ao meu lado tinha bigode e cabelo. A transformação, a transição. A transição, né? Acontece E é naturalmente. fácil, às vezes, você olhar no espelho e falar, cara, eu acho que eu tô ficando velho, mano. Né? Ninguém fica confortável com transições, mas elas são necessárias. É verdade. Agora, uma coisa que fica assim, que eu tenho aprendido em Deus, né? Se nós enxergarmos a igreja como uma família, você vai perceber na tua família que é uma transição natural, né? Hoje você é pai, amanhã você será avô e daqui a pouco bisavô, mas você não deixou de ser família, né? Então eu acho isso muito lindo na igreja, quando a igreja não se vê como instituição religiosa, mas ela se vê como uma família, as transições ficam mais fáceis. Legal. Porque vocês têm filhos pequenos, vocês não querem ver seus filhos crescendo, Claro. se formando, se tornando um cidadão, né, que é relevante para a sociedade, que vai constituir também uma família daqui a pouco. Não é assim que você sonha a tua família? Com certeza. É assim que nós pastores sonhamos a igreja. Legal. A gente está chegando então num momento muito importante para a comunidade de Cristo, né, pastor? No momento de mais uma transição. Né? A gente vai entrar em mais uma transição agora. O que de fato vai mudar, o que não vai mudar, o que a igreja, o que vai continuar... E o porquê que é importante, E o porquê é importante uma disso. transição. O Samuel acabou de falar uma coisa aqui que eu queria usar como gancho para essa pergunta que você está levantando, que transições são necessárias. Realmente elas são necessárias, né? Fala um pouco sobre isso, complementando aí a E por pergunta que do Thiago. esse momento também, né? Porque o momento, Porque né? O que chama atenção para esse momento? Eu anotei alguns pontos para comentar sobre essa transição. Um deles eu já citei aqui. Ele está em Números, capítulo 8, verso 24 a 26, onde o levita assumia o ministério aos 25 anos e deixava o ministério aos 50 anos. Deus já havia prevenido isso. E alguns motivos eu vejo que a transição no dia de hoje, ela vem muito oportuna para nós hoje, enquanto comunidade de Cristo, transicionando para a Union, que nós vamos falar posteriormente. Penso eu, né? A primeira coisa que eu percebo que a igreja tem hoje é maturidade. A nossa igreja parece que não, mas ela tem muita maturidade em função de ter passado por transições significativas ao longo da sua história. Desde o início lá com o Demo, a parceria efetiva com a NMSI, depois com o Lou e a Blanche, né, também com os americanos, esse intercâmbio que nós tínhamos no passado, essa imersão da igreja em missões, enviando José Ricardo para o Timor-Leste, a imersão da igreja em serviço social, associada à SOBERP, a Sociedade Beneficente de Ribeirão Preto, assumindo a liderança efetiva dessa associação durante mais de 16 anos. A igreja foi a primeira igreja assim, que assumiu de fato essa responsabilidade. Nós crescemos demais na percepção de uma igreja fora da caixa. Uma igreja que atuava na unidade, em parceria com o Conselho de Pastores. Isso tudo são processos, vamos dizer assim, de microtransições de uma igreja convencional para uma igreja para a cidade. Uma igreja que faça diferença e seja relevante para a cidade. Então ela tem isso no seu cerne, ela não percebe isso, mas ela tem. O que é o problema hoje? O problema é que temos um pastor de 25 anos, né, uma equipe pastoral de 25 anos. De ministério. De ministério. De ministério. Pastor de 25 anos, não. É isso aí. 25 anos já foi faz tempo. Nós temos hoje. É genro, é amigo ou é inimigo? Ó, pessoal, esse cara é meu genro. Viu só? Porque da fama. É isso aí. Eu vou fazer 60 anos em fevereiro, dia 7 de fevereiro de 2022. Então nós vamos completar em janeiro 25 anos de ministério. Então nós temos uma equipe pastoral de 25 anos e que vem trazendo essa igreja reconhecida na cidade, reconhecida no Brasil por vários amigos nossos e também no exterior. Imagine a igreja local vendo de repente um homem maduro, né, de 60 anos, o Samuel conosco aí, que
Tem 60, tô com 55. 55. Que parece 45, entendeu? 55 que parece 45. Mas tudo bem. Amém. Amém. É que assim seja. Amém. Então gera uma instabilidade, né? E aí o pessoal mais jovem chegando, rostinho mais liso, né? O pessoal se vestindo diferente, falando diferente. É natural que vá gerar uma certa instabilidade. Mas é fundamental que nós entendamos que essa igreja hoje, ela é favorecida por essa maturidade desenvolvida ao longo dos anos. Isso vai despertar no momento certo, o Espírito Santo vai colocar a mão e vai dar graça para a igreja entender esse processo. Um terceiro ponto que eu penso que é muito importante a gente entender é que nós temos hoje um momento saudável, uma liderança muito saudável surgindo agora, melhor do que nós tínhamos no passado. Um pessoal melhor preparado, academicamente, melhor postado socialmente falando. Quando nós chegamos na igreja, nós éramos pobre, né? Você vai contar como é que nós era pobre? Rapaz, eu tinha uma belininha aquelas quadrada, né? Enchia de gente lá de pobre atrás, que ela ia arrastando escapamento no chão. Você vai ver como é que a gente era, né? Tinha uma cultura muito de tribo mesmo, negócio de chamar todo mundo, e tem carro, não tem, vai pulando, vai entrando para dentro. E era assim que a gente chegava na igreja. O povo que tinha um pouco melhor condição olhava e falava, esse cara vai ser nosso pastor. E esse cara virou pastor da igreja, né? Essa vai ser a transição. Um americano, um cara chucro, igual nós éramos na ocasião, era complicado. Então essa liderança de hoje, ela tem assim uma credibilidade melhor, porque está mais contextualizada, né? Está mais equilibrada com o seu contexto. É uma galera que já vem de tempos também, né? Já vem de tempo, já fez muita besteira dentro da igreja, entendeu? Fora da igreja. E isso é natural, como o Samuel disse, família é assim. Pessoal que passou por disciplina, pessoal que foi corrigido, não aguentou, foi e voltou, né? E que de repente estão agora resolvidos, estão maduros, dentro das suas famílias, casados com seus filhos, mas que estão no momento certo de uma idade madura de assumir responsabilidades mais significativas, mais pontuais. Pastor, só pegando um gancho, o legal é assim que mesmo que tenha uma transição, uma roupagem nova, vamos falar assim, princípios e valores prevalecem os mesmos, porque a gente já vem acompanhando todo o trabalho da igreja e entendendo isso. Então acho que isso também é um negócio que não preocupa, né? Porque princípios e valores do que acreditamos, né? Como acreditamos, vai se manter nesse processo. Então, como eu vinha falando sobre transição, nós passamos em 2015 e 2016 por uma transição muito significativa para a igreja. Nós nos alinhamos à igreja com o propósito do Rick Warren, né? E também do pastor Carlito Paes. A gente deu uma olhada na igreja da cidade, que mudou o nome também, né? Sim. Era a Igreja Batista. E nos alinhamos com ele. Nós estamos desde essa época, em 2017, efetivamente entramos com o ano da renovação. De lá para cá não paramos mais. Ficou muito bacana, dando nossa maneira de desenvolver a igreja. E nós estamos nisso e não pretendemos sair. Isso não vai mudar. Tá certo? Sim. Não vai mudar também a maneira de ser da igreja quanto a ser uma igreja relacional. Nossa igreja é totalmente relacional. Faz parte da essência da igreja. Isso. Isso não consegue mudar. Não, isso não muda, isso já está na sua raiz, né? Está no âmago da igreja. Você não consegue transformar essa igreja hoje numa igreja doutrinária, por exemplo, ritualista, né? Onde ela é engessada. Você não vai conseguir fazer isso com ela. Porque ela é uma igreja que desenvolveu ao longo dos 25 anos uma teologia muito prática, bem desvencilhada do academicismo. Temos sim pessoas preparadas, temos bons estudos, uma boa palavra, mas é uma palavra que projeta as pessoas na prática, na vivência do cotidiano, exercício daquilo que se aprende quanto princípios e valores nas famílias. É uma palavra aplicada. Aplicada. Então isso faz parte do perfil da comunidade de Cristo, isso não muda. Não muda também o pastor titular da igreja, eu líder, né? Eu vou continuar na igreja até que essa equipe que estamos dentro da transição esteja estabilizada, esteja já
postada dentro desse ambiente e a igreja toda já tem acolhido isso com graça, porque isso é um processo. É um processo que a gente de repente não teve lá no passado, porque o Dêmio precisou voltar, ficamos sozinhos, né, por um período. E aí então nós precisamos... Aí foi goela abaixo mesmo. Não tínhamos sede, não tínhamos nada ainda, não tinha uma identidade de ser igreja. Estava muito ligado aos missionários. Né? Mas hoje é diferente, radicalmente diferente. Temos uma estrutura. Nós temos não só uma estrutura física, mas nós temos também uma estrutura na questão do ser. A igreja é relevante na área social, é relevante na questão do vínculo que ela tem com a membresia, né, uns socorrendo os outros, na questão relacional. Ela é super relevante na cidade, enquanto representação de uma igreja equilibrada, uma igreja saudável. Então isso ficou, está aqui. Isso é legado. Isso ninguém tira. E também essa nova liderança ela vem mais forte porque ela tem uma base, né? Na pessoa do senhor, do Samuel. Isso, houve algum treinamento? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Nós temos que ver um período muito virtuoso que foi o período da pandemia. Um período assim que nos deu a oportunidade de investirmos mais pontualmente nessa equipe de líderes que foram ordenadas agora há pouco, dia 5 de dezembro, né? Presbíteros e diáconos, 9 casais, se eu não me engano, que vão assumir responsabilidades efetivas na igreja daqui por diante. Efetivamente, eles não vão estar só, mas vão estar recebendo um suporte relevante para desenvolver bem o ministério deles. Então, das questões que eu gostaria de citar na transição, que colaborou e tem colaborado efetivamente, foi a própria pandemia. 2 anos de investimentos assim, pontual nessa equipe, lendo bibliografias, passando conhecimento, trocando vida, né? Experiências e conhecimento que Deus nos deu ao longo dos anos. Eu preferi fazer isso sozinho, pedir para o Samuel e para o Inhauser me permitir fazer isso sozinho, para que vocês aprendessem de quem está na frente e sente, assim, vamos dizer, a responsabilidade do fluxo financeiro, do fluxo das famílias, do discipulado, das frustrações, das questões mal resolvidas ao longo do ministério, tá certo? Para que então vocês tivessem uma percepção mais, vamos dizer, própria da vida do pastor líder para com a equipe. Eu penso que isso foi muito bacana, também está sendo muito bacana nesse processo de transição. Uma outra questão sobre transição é que nesse tempo nós desenvolvemos a oração online, né? E começamos com uma lista, né? Eu vou passar para o Samuel para ele falar sobre isso. Nós começamos com uma lista porque estava assim, sendo desafiador você reunir pessoas no mesmo ambiente, né? Por conta da pandemia, as restrições sanitárias e tal. Então nós começamos com uma lista de pedidos de oração, disparando para os irmãos, e isso assim fez com que as pessoas tivessem a quem recorrer, né, com seus pedidos, com as suas necessidades, né? E hoje, graças a Deus, nós temos um grupo de intercessores na igreja. Então cada necessidade que surge, as pessoas sabem a quem enviar, né? E nós disparamos isso imediatamente para esse grupo de intercessores, e as pessoas estão ali, né, orando por essas famílias. E é muito interessante porque as pessoas pedem oração, mas também depois entram em contato dizendo, olha, deu certo, Deus, feedback, Deus respondeu, né? E Deus sempre responde, muitas vezes, né, não da forma como a gente gostaria, né? Infelizmente, alguns pedidos são respondidos não na nossa ótica, mas na vontade de Deus, mas a grande maioria dos pedidos, Deus fazendo grandes milagres e trazendo, né, resposta. Então isso tem sido também uma bênção para a vida da igreja. Legal. Então, essa questão de oração para a transição, ela é muito fundamental. A igreja precisa ser uma igreja que ora. Nós vamos desenvolver, né, eu espero que isso seja assim aperfeiçoado a partir do ano 2022, as salas de oração. Sim. Então é um alvo da igreja. Nós crescemos muito na questão dos cultos online,
né? Desafiamos aí a igreja a ter uma mudança, mudamos demais. Foi uma transição forçada também, pela pandemia. Mas que trouxe bons resultados, né? Benefícios também. Muito bons benefícios. Gente, porque pelo menos eu participei desde o início, quando a gente veio gravar o primeiro culto online aqui. Eu lembro que tava eu com o violão, o Hugo com o teclado, e cara, foi evoluindo as gravações depois, e a gente viu a graça de Deus mesmo sobre isso daí, a capacitação, né, da galera e tudo mais. É isso aí, precisamos nos reinventar. Então eu discerni no Espírito Santo que essa era a grande oportunidade de fazermos essa transição. Você vê o Carlos na mídia, né, a soma de vocês assumindo efetivamente as responsabilidades, a compra de equipamento, Jefferson, muita gente envolvida, se desafiando a mudar, e mudamos. Eu penso que foi uma mudança muito relevante, muito significativa da igreja, e veio para ficar. Esse podcast que nós estamos fazendo aqui é um exemplo. Sim. Né? 3 anos existe. É isso aí. Então eu percebo que nós tendemos assim a melhorar, e muito, como igreja. Legal, pastor. A gente falou de como essa igreja começou, como comunidade, a gente falou das transições algumas transições que aconteceram, e a gente está falando agora dessa transição que vai acontecer, que já está acontecendo, né, de fato, assim. Já vai começar 2022, já turbinado em cima disso aí, né? A igreja vai mudar o nome também. Vai mudar o nome. Esse é um ponto que a gente gostaria de tratar aqui. Ela vai chamar Union, certo? Para os mais íntimos brasileiros, podemos falar Union. Não precisa ficar tão difícil assim. Como que a gente chegou nesse nome, pastor? Esse nome vem de João, né? Capítulo 17, verso 22, até que todos sejam um. É um versículo que o Lou usou em 1998, na verdade. Quando nós começamos a pensar em comprar um terreno, ele lançou a campanha para até que todos sejam um, e nós começamos a orar nessa direção. Compramos um terreno, aqui nós estamos lotados em 2 terrenos hoje, mas compramos um terreno naquela ocasião, nessa região onde estamos hoje, e construímos a partir disso aí, a partir do movimento de unidade. Que legal. Compramos o outro também, tudo em cima disso. E foi o Lou que começou. O Lou já não está mais conosco, nosso papai chamou ele para o céu. Tá na glória. Mas deixou um legado. Deixou um amor, assim, uma aliança de irmandade entre nós impressionante. Lutou o bom combate, né? As transições difíceis que nós tivemos, mas a manutenção do vínculo de aliança fez com que nós adquiríssemos um grande respeito, né, entre os líderes, e o amor efetivo, né, de uns para com os outros. Nós superamos as nossas diferenças, louvado seja Deus, e para o benefício do corpo de Cristo. A igreja cresceu, se consolidou, né? Ele deixou um grande legado na parceria aqui conosco, e não só comigo, né, com Samuel, com os outros líderes que andaram conosco, que estão conosco até hoje aqui, tá certo? Então é importante falar ainda dessa questão da transição, agora, né? Tem que ver também a minha condição pessoal. Por que eu quero transicionar? Por que eu preciso transicionar? Eu não tenho mais 33 anos. Sim. Nós temos uma questão geracional muito importante, que acontecia lá em Números, quando o levita assumia com 25 e precisava deixar com 50, alguns podem ponderar, mas 50 naquela época representa 75 hoje. Talvez aí a PEC da bengala do STF. 100 anos o povo estava tendo filho ainda. Um absurdo manter um ministro do STF até 75 anos. Eles precisam ser despertados e abaixar essa idade, aposentar esses caras rapidinho, né? Só um adendo. Não poderia perder essa oportunidade. Então eu não tenho mais o mesmo vigor. Eu vou fazer 60 anos. Eu tenho outras expectativas ministeriais. Eu gostaria de começar a colocar no papel aquilo que eu aprendi ao longo do ministério. Aquilo que eu aprendi na lida com as famílias, 25 anos de igreja. Então eu gostaria de ficar mais na mentoria dos líderes e ter tempo, né, para dedicar mais em mim mesmo na questão de cuidado com a saúde. E a gente quase não teve tempo para fazer isso, e que eu aconselho vocês a terem,
né? Uma mordomia com o corpo, uma mordomia com férias, né? Tempo de trabalho, trabalhar não os 3 períodos, né? Eu aprendi a fazer isso e eu e o Samuel depois, a ter mais folga, porque a gente aqui vestia 10 chapéus, 10 bonés ao mesmo tempo, então tinha 10 tarefas, quem tinha para fazer? Eu e o Samuel, então tinha que fazer. Depois veio o Silvio, então o Silvio tem uma caminhada de 20 anos, hoje você vê quantos bonés ele veste ainda, ele usa vários, mas tem tempo, tempo para dar corrida, tempo para trabalhar fora, tempo para, né, fazer todas as coisas que sem aquele estresse que pesava antes. Louvado seja Deus por isso. Esse é um dos motivos. Eu tenho sido incomodado no Espírito Santo também, como eu já disse, de colocar no papel algumas coisas que eu acho que vai ser assim muito importante para minha família, para a igreja, né, para novas lideranças que surgirem. Queira Deus que o Senhor me capacite para isso. Vai sair um livro aí ou não? Então, quando eu escrevi Jesus e a Vida Eterna, eu escrevi para um sistema de discipulado. Mas naquela ocasião a Verediana congregava conosco, uma membro da igreja aqui, que o Samuel conhece bem. Falou, o senhor não vai melhorar isso aí? Porque eu falei para ela que faltou muita coisa que eu gostaria. Ele falou, então melhora isso. Eu falei, agora não, Veredia. Eu falei, não, você tem que começar a melhorar agora. Mas Jesus e a Vida Eterna é um projeto que eu tenho de levar ele num discipulado mais profundo. Então eu quero fazer com que ele se torne algo mais aperfeiçoado. Esse vai ser meu primeiro projeto. Uma segunda edição dele. Isso. Legal. Nós também fizemos aqui uma série chamada Gratidão. Deus tem tocado muito no meu coração para escrever nessa área, né, sobre gratidão. Legal. Como ela é relevante e como ela é pouco ensinada na igreja. Como ela é pouco praticada na igreja. Como é pouco praticada nessa geração que nós vivemos. Exato. Então esse é o meu segundo projeto. Tá certo? Mas para chegar lá, eu preciso de tempo, vou estudar agora uma questão de como escrever livros, eu estou buscando outras áreas de conhecimento, então vou investir em mim para tentar tirar alguma coisa de dentro desse bronco aqui, tá certo? Para melhorar isso aí. Tem que melhorar o cara, senão não tem jeito. A transição ela acaba sendo não só para a igreja, mas para vocês também, pastores, né? Porque é uma nova fase, um novo momento, e aí às vezes tem aquela expectativa de agora eu vou descansar, né? Mas na verdade Deus tem mais coisas. Eu queria complementar isso, porque assim, deve ser um desafio, né? A gente sentar e assistir os mais novos, né? Como que é isso pra Vou você? falar por mim e passo pro Samuel na sequência, tá bom? Para mim não é fácil. Não é fácil porque você enxerga alguns caminhos que eu já trilhei e bati a cabeça. Mas a gente tem que ter paciência para esperar que essa juventude encontre os seus próprios caminhos. Uma das discussões que eu tinha com o Lou, quando eles trabalhava no início da igreja conosco, era essa. Laer, você tem que fazer assim. Eu falei, se você não deixar, eu falava para ele, se você não deixar eu ter a minha experiência, daquilo que eu tenho convicção, camarada, essa igreja nunca vai ter uma identidade própria. Eu não posso andar na sua experiência. Então é impossível que vocês andem na minha experiência. Minha esposa fala muito isso para mim. A Tina, vira e mexe, ela me alerta. Você corrige muito, você tenta direcionar demais, deixa eles mais livres, né? Eu entendo o que ela fala, mas eu hoje trabalho de que forma? No preventivo. Oriento antes e deixo fluir. Eu não pulo dentro dos processos, tá certo? Eu não venho tirar a plaquinha de acrílico aqui quando não é minha área. Nem todos vão entender. É um puxão de orelha. Essa vai ficar. Vocês não estão entendendo, mas eu entendi. Por que falas por parábola? Piada interna. Essa parábola só eu entendi. Então a juventude, ela não só é jovem, mas ela é própria para essa geração que nós estamos vivendo. Ela fala mais próximo a essa geração do que eu e o Samuel, por exemplo. Então isso tem uma distância grande e a gente precisa reconhecer isso. E com paz no coração. Por isso a gente tem que ceder espaço. Não é sair, ceder espaço. Tá certo? Então se eu andei com meu filho ali no carro, depois da autoescola, ele andou e eu falei para ele algumas coisas, daqui a pouco eu tenho que deixar ele andar sozinho. Pai, posso sair com o seu carro? Você fala, pode, filho. E você já... Aperto no coração. E quando vem batido?
Não me fale, não me lembre essas coisas. Eu só queria resgatar uma coisa que é importante na história da Comunidade de Cristo, porque o nome hoje que está sendo proposto, né, o Union, e aí tem o Movement, né? É assim que pronuncia aí, jovem, né? Union Já Movement. pode ser enviado, né? hein? Vai pegando aí, né? Maíra, nos perdoe, viu, né? Podemos falar movimento único. Isso, é movimento único. Quem falar certo vai ganhar uma caneca. Mas talvez... Valeu, Rodrigo. Mas legal isso aí. Mas... Já garantiu a sua. Acredito que talvez hoje a igreja ela vai ter o nome mais adequado a ela por conta da história dela, não só a Comunidade de Cristo, mas porque nós somos frutos de um movimento de unidade que começou nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Então, olha, um movimento de unidade. Aqueles pastores que tinham suas denominações entenderam que precisavam se unir pelo reino, né? Ou seja, pela palavra de Deus, pela igreja de Cristo. E hoje nós então estamos talvez tendo essa adequação à nossa origem como nome, né? Nós somos um movimento de unidade. Isso que o Laércio colocou sobre a vida do Lou, né? O Lou sempre lutou por isso e o Laércio sempre lutou por isso. Na cidade de Ribeirão Preto, o Laércio foi sempre reconhecido como um pastor que lutou para que as igrejas se unissem. E nós até buscamos unidade com algumas igrejas, né, Laércio? Sim. Deus não permitiu, né, de alguma forma, mas duas coisas estão no nosso DNA. Essa inclinação para a unidade, porque ela é bíblica, e também a questão social. Isso está no nosso DNA, né? E completando a questão missional. A igreja ela tem essa visão missionária. Por isso, uma igreja que pensa agora, né, na questão do nome, uma proposta que vai comunicar globalmente. Né? Quando você fala Union Movement, você está também expandindo, né, abrindo, alargando suas fronteiras. Então, eu acho isso fantástico. Qual que era a pergunta mesmo? A outra? Que eu discursei numa, fui na outra. Se é difícil ver essa galera mais nova. Deus vai sentar e assistir o pessoal. ver os jovenzinhos assim que nem a gente. O que passa na sua cabeça? Eu acho não difícil assim. Isso que o Lércio falou, às vezes a gente, como olha para um filho, né? Você já teve uma caminhada e às vezes você não quer que o seu filho tenha uma experiência que não será muito bacana para ele. Então às vezes a gente quer aconselhar demais, quer orientar demais, né? E às vezes o próprio filho vem e fala, deixa eu, dá um ar aí para mim, né? Então não é assim por preciosismo, é por zelo, é por amor, é por cuidado, né? Então a palavra de Deus ela nos mostra algumas transições que foram felizes e outras que não foram muito felizes. Eu acho isso muito bacana. Então é desafiador para nós, sem dúvida, mas também foi para aqueles que estiveram conosco, nos vendo também nesse processo, né? Então eu fico feliz porque nós temos para quem transicionar. Talvez esse já seja um ótimo legado, né? Imagina chegar na nossa idade e não tem para quem transicionar. A igreja morre, né, também. Então eu diria que as transições são necessárias. Eu acho que isso é normal, faz parte do ciclo, né? E a gente agora, mais ou menos como aquele jogador de futebol experiente, né? A gente ouviu o Romário falar algumas vezes, né? Hoje eu corro menos. Atalha eu caminho. conheço os atalhos do campo, né? Então, assim, para nós, nós queremos deixar como legado para vocês, né, essa vida de ter servido ao Senhor e fielmente ao Senhor. Tivemos os nossos problemas e sejam eles pessoais, familiares, como líderes, como igreja, todos nós tivemos na nossa história alguma coisa que não foi feliz, né? Mas deixar para vocês que realmente vale a pena servir o Senhor e a gente torce muito, crê muito que o Senhor está abençoando a vida de vocês e vai ser assim. Não vai ser tão simples, mas eu creio que vai ser uma bênção. Legal. Acho que a gente explicou aí qual que é o significado do nome, isso é bem legal, né? As pessoas entenderem. Sim. Mas eu queria que o senhor explicasse, pastor, qual que é o significado da marca, né? Da nossa logomarca. A gente tem 4 setinhas ali, né? Que apontam para o centro. Eu queria que o senhor explicasse isso. Olha, em 2008, se eu não me engano, 2010, eu não me lembro a data que o Lou voltou para os Estados Unidos e começou a trabalhar na NMSI. Até nós orientamos eles para assim proceder. Nós já tínhamos um missionário no Timor-Leste.
E nós então começamos a ter uma integração mais forte. Com o advento do falecimento do Lowell, nós nos distanciamos. Antes disso, um pouco, distanciamos das igrejas lá. E ficou meio que abafado a questão de missão aqui, meio que apática, sabe, sem ser tocada. Apoiamos alguns missionários relevantes aí no mundo, né? Há exemplo do Sandro em Manchester, o próprio Zé Ricardo hoje morando na Austrália. Mas nós precisamos ir além. Então, uma das coisas que eu percebi que nós precisávamos mudar o nome e trazer para a Union foi em honra ao Lowell, aquele movimento passado. Foi em função de termos adotado esse nome para a juventude, e é o Ministério da Juventude, que está cedendo a marca agora para a igreja. Foi também em função de um vídeo que o Samuel passou para mim, do Lamartine Pozzella? Sim, Lamartine. Da igreja Yacht Church, né? Ele mudou também, assim, da noite para o dia, porque a palavra chamava a palavra da vida, e ele mudou e a igreja deu muito certo, e eu ouvi aquele vídeo. Então todas essas coisas colaboraram para que o Espírito forjasse isso no meu coração e assumir isso. Mas principalmente de que nós queremos ser uma igreja hoje bilíngue, uma igreja que tem uma parceria fortalecida com as igrejas nos Estados Unidos, principalmente aquelas que nós já tínhamos como parceiras, né? Cito aqui a Norkenzie, que fica em Eugene, no Oregon. Nós queremos ter uma parceria mais pontual, porque essa igreja acompanhou nosso missionário, sustentando ele fora, junto conosco, durante todo esse tempo que o Zé está fora, desde 2005. Então queremos em honra também restabelecer isso. Queremos trazer equipes dessa igreja e também da NMSI, da New Mission System, que nós estamos aí desenvolvendo um projeto, né, para hospedar o nosso pastor de jovens, que hoje é o Rodrigo, né? E fazemos uma parceria para que eles também passem uma temporada lá, já planejada aí para início de 2023. Meu pastor, eu ia perguntar justamente isso, acho que está um pouco com isso que o senhor está falando. Qual que é a vantagem e o propósito de criar uma parceria com uma igreja de outro país? Então, queria falar sobre globalização. A globalização, ela é um evento assim muito prodigioso, penso eu, para a sociedade como um todo. A igreja não pode ficar fora disso. Ela precisa se globalizar. Ela precisa ter essa mente globalizada. E sem você ter um intercâmbio efetivo com outras nações, fica difícil. Então, através desse vínculo com as igrejas que nós já tínhamos, principalmente a do Oregon, também a NMSI, que tem missões em outros países, nós vamos ter condição de projetar pessoas, líderes nossos com experiência efetiva, uma experiência transcultural, não só nos Estados Unidos, mas, por exemplo, na América Latina, na Ásia, tá certo? Por exemplo, o Marcos Leite e a Jaqueline estão fazendo a opção pelo ministério. Então, o pastor, e aí? Ele já está adiantado no espanhol. Até falei para ele, vai estudar inglês. Eu falei, vou te retirar isso, eu gostaria de direcioná-lo para espanhol, porque ele já está bem desenvolvido nisso. Então, se a NMSI tem uma missão nos países latinos aqui, na América Latina, eu envio ele ali para ter a experiência, entendeu? Isso, e a igreja vai ficando mais dinâmica nesse sentido. Então a globalização eu vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos o globalismo. A gente sabe que existe algumas corporações, algumas pessoas de influência no mundo que detêm muitas riquezas e alguns aí que têm cunho religioso que gostaria de ver um governo mundial. Que hoje a filosofia e as pessoas não acreditam que vai acontecer, que é impossível acontecer um governo mundial. Mas, biblicamente falando, nós sabemos que existe aí um tal de anticristo. Esse cara, ele pode e vai ter uma capacitação aí do inferno, né, para fazer com que o mundo tenha uma espécie de comando sobre as demais nações. Um líder único, né? Vai ter, não sei como vai ser, mas vai ter uma influência forte, vamos deixar nesse campo. Porque governo mundial, eu acho difícil você quebrar a soberania dos países, mas uma influência forte que descaracterize a cultura, até mesmo a cultura desses países, ela vai existir, você pode ter certeza, principalmente na questão da fé. Isso eu não tenho dúvida. Mas nós precisamos estar, como igreja, antenados
atentos a esse tipo de processo. E isso a globalização vai nos proporcionar. Tá certo? E o inglês, como sendo primeira língua, é fundamental. Fundamental. É verdade. Bacana. Bom, então já temos a explicação por que o nome é em inglês. É em inglês. Faltou a explicação da setinha. Isso, vamos falar sobre a setinha. A setinha. O significado das 4 setinhas ali. Essa seta, esse logo foi desenvolvido pelo Daniel, né? Se você quiser responder, Daniel. Então, esse logo, na verdade, ele nasceu quando a gente pensou no movimento de jovens, né? E, enfim, Deus ele vai trazendo algumas coisas na nossa mente e as setas, elas vieram, né? Ocasionalmente ou não, eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe isso, elucidou isso na minha cabeça na época. Ela foi construída, a logo foi construída junto com o Carlos Júnior, né, que ajudou aí, eu fiz no papel, depois ele veio melhorando e lapidando isso, então não foi uma coisa única, particular minha, mas as setas, o significado delas é Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo em unidade com o homem, né? Então essa união faz do homem potencializado e faz o homem encontrar o seu propósito. Exato, também, né? encontrando o seu propósito no centro, as setas apontando para o centro, com o mesmo objetivo, isso potencializa e isso é o que empodera a Fortalece a unidade, assumir aquilo que realmente Deus tem para nós. Bacana. Legal. Nós aí, que é você, né? A seta é a igreja. Esse ponto central é o corpo de Cristo. Eu gosto muito da logo, né? Da marca. Eu penso que ela traz assim uma riqueza de história, uma riqueza de detalhes que nós não temos hoje, tá certo? Nesse sentido, a turma está perguntando aí, e a comunidade de Cristo? Isso, estava marcada aqui uma perguntinha sobre isso aí, já entrando nas polêmicas já, né? Porque assim, o nome Comunidade de Cristo, ele já traz uma história, né? A gente acabou de falar aqui sobre uma história de 30 anos. 30 anos aproximadamente. Somando tudo aí, né? Se pensarmos, né, que quem... Isso vai ser perdido, fica para trás em terra, né? As pessoas podem pensar, pô, mas negócio, né, 30 anos, vocês vão enterrar isso? E essa história? E aí? A comunidade tem relevância em Ribeirão Dá Preto. pra gente no responder Brasil. biblicamente, né? Quando Deus mudou nomes na história de personagens, né? A gente vê que Deus tinha um propósito, né? Sim. E o propósito de Deus, por exemplo, na vida do Abrão, né? É interessantíssimo, né? Porque Abrão, na verdade, ele não tinha condição de ter filhos, né? A esposa era estéril. E aí Deus vem e traz uma promessa para ele e já muda o seu nome, né? Agora você vai ser pai de nações, de multidões. O cara que não era pai de nenhum, não tinha nenhum filho assim legítimo com a esposa ali, né? E aí? E Deus então fez algo extraordinário. E eu penso o seguinte, que o Damon foi muito feliz naquele momento quando ele pensou o nome Comunidade de Cristo, quando ele estava aqui na cidade, né? Nós somos oriundos do movimento chamado Igrejas de Cristo, e em Ribeirão Preto já havia uma Igreja de Cristo, e o Damon fez uma leitura daquele cenário, Comunidade de Cristo, porque era o momento das comunidades. Estava havendo uma transição no jeito de ser igreja. As denominações cedendo espaço, né, para esse movimento que começou no Brasil, um avivamento no Brasil, e muitos lugares sendo comunidades, né, ao invés de ser igreja no nome, mas comunidades. E ele fez aquela leitura. Então, assim, há uma história, mas não há um preciosismo. Isso é que tem que ser claro para nós, né? A mudança não é apenas no nome. Mudou de Comunidade de Cristo para Union, e porque agora é modinha, então as igrejas terem nome em inglês. Então fica chique. Esse é o ponto, né? Porque Fica chique, a gente está num momento, né? Num momento de paredes pintadas de preto nas igrejas, o nome americanizado. Eu queria perguntar se isso daí não se influenciou, né? Se isso é modinha ou não. Não é, né? Na verdade, nós temos já sentido que a transição é necessária. E para haver uma contextualização e uma comunicação melhor, principalmente com essa nova geração, isso faz sentido. Mas para nós, como eu já disse aqui, faz mais sentido na nossa história, como o pastor Lécio disse, honrar os nossos parceiros de igrejas internacionais, que foram muito importantes para a comunidade que chegar onde chegou. Ela não é o trabalho de uma mão, é um trabalho de muitas mãos e de um movimento de unidade, de pessoas de uma outra cultura, de um outro país que resolveram somar conosco.
Então essa igreja ela já é fruto de um movimento de unidade. Por isso que eu disse que o nome, talvez hoje o nome mais adequado para esta igreja realmente seja esse, Union Movement. Legal. O que eu vejo assim é que a transição, ela não ignora um passado. Não, ela dá continuidade. É porque às vezes a gente tem aquela... vai transicionar, então esquece tudo que passou, vamos fazer algo do zero. Não é assim, ela é continuidade de um trabalho que já vinha sendo bem feito e agora precisa de um novo ali, um renovo mesmo de Deus, para continuar exatamente o trabalho. Isso aí é legal. Pastor, a gente vai mudar nome, vai mudar a logo da igreja. E como é que vai ser o formato de culto? Vai mudar a teologia, a forma de pregar, essas coisas, ou a gente vai continuar do mesmo jeito? Bom, é preciso pontuar o seguinte, Tiago. A igreja Comunidade de Cristo é uma igreja com propósito. Nós aprendemos que isso deve permanecer. Nós devemos sempre manter essa questão do propósito, buscar no Espírito Santo qual é a relevância da igreja para esse ano. Então nós entendemos que o ano que vem tem que ser tudo novo. Muitas igrejas estão indo nessa mesma direção, nesse mesmo mover. E nós entendemos também que nós precisamos de tudo novo. Mas tudo novo não é só na marca, é na sua essência, na questão da contextualização. Ela precisa respeitar as mudanças da nossa sociedade. Igreja que não respeita a mudança da sociedade e se mantém conservadora, não aberta a dialogar com a sociedade, ela se torna obsoleta. E não é essa a nossa intenção e nem a de Deus. Então, um dos primeiros fatores que a mudança da marca, a restauração aí das nossas alianças antigas, em honra, isso tudo tem um teor bíblico muito importante. Então nós não estamos fazendo, vamos dizer assim, de mané, vamos experimentar. Não, isso não é um experimento. Isso é algo que nós estamos fazendo de uma forma muito convicta em Deus, de que é necessário assim fazê-lo em função do direcionamento bíblico, em função da necessidade de nós adaptarmos a igreja para esse novo tempo. Então a comunidade de Cristo serviu para o seu propósito até aqui. Agora não, nós precisamos, a exemplo do Damon, adotar, como Samuel disse, esse nome que é mais apropriado do que propriamente a comunidade de Cristo. Por isso a mudança. Mas nós não vamos mudar na questão de ser uma igreja com propósito, na questão de ser o evangelho todo, para o homem todo. Nós aprendemos isso na questão de pregar o evangelho na íntegra. Não temos essa teologia hoje dentro da igreja, mas nós aprendemos que isso é um fator bíblico. Então nós vamos manter esse, vamos dizer assim, esse comprometimento com o Espírito Santo, que é o pastor da igreja, que é o que guia a igreja, guia a liderança, e vamos manter também esse comprometimento com a palavra de Deus. Não podemos abrir mão disso em hipótese nenhuma. Tá certo? Tá certo. Tudo passa por um processo de transição, né? E uma coisa que me vem na cabeça, um exemplo, né? A forma de comunicar, né? A gente... Pronto. Né? Poxa, né? A gente mandava carta, depois, né? Veio o fax, depois veio o SMS. O SMS, o e-mail. Pronto, é isso né? aí. E hoje você manda o WhatsApp, você faz chamada de vídeo. As coisas, a mensagem, ela é a mesma, mas a forma de transmitir a mensagem, ela vem se atualizando, se contextualizando. É isso aí, Daniel. Com a cultura local, com a questão... isso é muito louco, quando a cultura local, por exemplo, o WhatsApp, ele não é a principal ferramenta, por exemplo, nos Estados Unidos de comunicar. Ela no Brasil ela é muito forte. Mas, por exemplo, a gente tem amigos, né? Eu e a Maíra em especial, temos amigos que moram nos Estados Unidos. Você manda um WhatsApp, a pessoa demora um mês, por quê? É como se estivesse usando o Signal, por exemplo, que é um outro meio de comunicação parecido, né? Então, assim, a gente tem que se contextualizar, né, pastor? A contextualização na teologia é uma disciplina. Nós precisamos contextualizar. A igreja precisa ter essa flexibilidade que nós aprendemos com a igreja com um propósito, né, de sermos capazes de mudarmos e não sermos escravizados pelas formas, pelo rito. Se o evangelho todo precisa ser pregado por um homem todo, eu preciso perceber que essa igreja enclausurada em 4 paredes não tem essa resposta. Ela precisa sair em formas de grupos.
né? Nas casas, ela precisa sair em forma de ação efetiva em benefício do menos favorecido. Ela precisa sair numa discussão política, inclusive, né? No momento que nós estamos vivendo no Brasil, nessa polarização terrível, nós estamos aí num tempo que a igreja, se ficar calada, tem que ser voz ativa. Rapaz, incorre num risco severo de ser engolida mesmo. É isso aí. Relevante em todos os aspectos da sociedade. É isso aí. É isso aí. E assim, para esse ano de 2022 que vai se iniciar, qual que é a expectativa do senhor para todas essas mudanças? Porque para aquilo que a igreja vai começar a viver a partir desse novo ano. Tiago, Rodrigo, vou repetir o nome de vocês aqui, Daniel, Samuel. Uma igreja não se move sem revelação. Uma igreja não se move só porque ela mudou o nome e a sua estratégia. Uma igreja se move pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela precisa ter revelação. Então a minha expectativa é essa, que essa nova equipe comece a receber da parte do Espírito Santo revelação, direção efetiva, uma autoridade que vem do céu, que ninguém dá. A gente impõe as mãos e crê que o Senhor vai fazer isso. E é isso que moveu o nosso coração na ordenação do dia 5 de dezembro. Que o Senhor vai passar a usar de uma maneira poderosa essa nova equipe de líderes. E que nós vamos poder estar discernindo junto com eles esse norte que o Espírito Santo vai dar, esse desenvolvimento de autoridade espiritual que a igreja precisa ser enquanto voz profética na sociedade. Ela não pode perder isso. Isso vem através do quê? Consagração e oração, né? Também vem através da comunhão, onde nós, respeitando uns aos outros e admirando, buscando uns aos outros apoio, nós vamos crescer. Essa nesse conjunto que aqui eu estou dizendo, perfaz aí a minha esperança para 2022. Que não só seja uma mudança de marca, não só seja uma mudança de estratégia, né, globalizada, mas seja uma mudança de rumos espirituais, que eu acredito que o Espírito Santo vai fazer. Não só na liderança, mas a partir da liderança, e que isso se propague. Isso, quando eu falo da liderança é porque a liderança tem a voz, né? Sim. A igreja precisa estar engajada nisso. E nesse processo de transição, como eu disse, o pastor não muda, ele vai permanecer aqui, a igreja vai acolhendo esse desenvolvimento. E eu espero que 2022 seja um movimento portentoso da parte do Espírito na vida de todos aqueles que estiverem engajados na Union Movement. Legal. Acho que a gente tirou todas as dúvidas aí do pessoal. Foi um bate-papo bem bacana. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, eu queria só, na verdade, fazer uma observação. É um agradecimento, na verdade. Assim, é tão prazeroso fazer parte de uma igreja que a liderança tem essa preocupação e esse entendimento de passar a tocha, sabe? De entender que existe um momento para ser feito isso, e a gente tem ouvido aqui os desafios, né? Como deve ser difícil fazer isso, né? E assistir, mas estar ali do lado para poder ajudar a levantar, não vai ser fácil, mas assim, é uma gratidão fazer parte de uma igreja que tem essa liderança, com essa visão. Para outros também que estão assistindo, pessoas até um pouco mais velhas, né, ter esse entendimento também, né, de que existe uma geração vindo e que a gente precisa ensinar os que estão chegando para que eles deem continuidade no trabalho, né? Então assim, queria agradecer vocês, né, agradecer a Deus por ter colocado essa visão, esse entendimento no coração de vocês. E isso é bacana, porque a gente está vivendo isso hoje, né? E isso vai ser passado para uma próxima geração que está vindo. Sim. Talvez a gente tenha uma facilidade maior, porque a gente está vivendo isso hoje, está vendo como é difícil, está pegando coisas boas disso e vai conseguir passar para a próxima geração que virá, né? Vou falar, Samuel. Eu queria aproveitar também o gancho do Dani. Eu queria agradecer também, porque assim, eu tenho visto nesses 2 anos que passou, eu lembro até hoje, o dia que o pastor Laércio ele me ligou, que ele, na verdade, ele tinha mandado mensagem e ele falou, a gente tá preparando a galera, já tá participando e a gente gostaria que você começasse a pregar também, porque eu até então tá fazendo só as ofertas. Aí eu falei, pastor, não quero. De cara eu já falei pra ele, não quero. E eu agradeço porque ele insistiu. Ele falou, cara, eu queria que você experimentasse.
antes de tomar essa decisão. E eu tenho visto de lá para cá, e principalmente agora nesses últimos 3, 4 meses aí, que Deus tem sido assim muito pontual. Amém. Com relação ao meu propósito, com relação ao propósito que Ele preparou para minha vida. E eu fiz escolhas e o Espírito Santo foi direcionando para isso. Então assim, eu sou grato porque eu tenho visto essa fidelidade de Deus. E talvez se eu tivesse lá no primeiro não, ele já tivesse aceitado de primeira, não quer, não vou insistir, né? Tem quem faz. E realmente tem quem faz, porque Deus levanta outro, se é o caso. Mas eu agradeço por essa insistência. E a gente sempre teve acesso assim, abertamente, não porque ele é meu sogro, mas porque ele é meu pastor. Sim. Porque quando eu preciso, pastor, posso conversar com o senhor? Pode vir, vem aí. Então assim, eu com vocês eu tenho certeza que é da mesma forma. Vai vir como genro ou como... Eu já, quando é assim, ele já sabe que é problema. Quando é assim, ele já sabe que é problema. Mas é isso que eu queria agradecer, porque a igreja, igual o Dani falou, a nossa igreja, cara, é diferenciada. Ela tem esse negócio da inclusão, não tem esse negócio do preciosismo. Eu sou pastor, ninguém toca aqui. E eu acho muito legal isso. E igual o Thiago falou também, a gente está vivendo a experiência da transição. Então, com certeza, quando for a nossa vez de transicionar, a gente já vai lembrar disso daqui, vai lembrar desse dia aqui, dessa gravação, e vai falar, caramba, lembra disso? Exatamente. Agora chegou a nossa vez. Benção. Assim, da minha parte, eu creio que da do Lars também, né, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Porque hoje, dentro do contexto que nós estamos vivendo, a gente percebe assim que pessoas vocacionadas é algo raríssimo. Pessoas que realmente amam ao Senhor ao ponto de dizer não a qualquer outra coisa, porque eu quero realmente assumir responsabilidades no reino, responsabilidades com a igreja local, né? E assim, para a igreja, os irmãos que estarão depois assistindo, né, a esse momento, a esse podcast, é interessante a gente pensar que o Velho Testamento ele nos traz uma história vasta de momentos onde o povo de Deus esteve assim muito bem com o Senhor, né, vivendo realmente de forma fiel, e em outros momentos nem tanto. Por quê? Porque falharam nas transições, né? De uma geração para outra houve uma falha nisso. E nós, como pastores da comunidade de Cristo, como aqueles que estão, né, vivendo essa família, nós em Deus temos um temor muito grande e um zelo muito grande para que a gente não falhe nisso, né? O nosso desejo é realmente que vocês tenham suas experiências, como o Lércio disse. Igreja, ela só é igreja porque ela é do Senhor Jesus e porque tem o Espírito Santo. Não tem como a gente liderar a igreja sem o Espírito Santo. É algo sobrenatural, diferente de tudo que a gente possa viver aí fora. A igreja é algo assim do Senhor. Ainda ontem conversando com uma pessoa, né, e ele falando realmente o desafio pastoral, né, ele falando, olha, eu não sei como que vocês conseguem. Eu falei, não é a gente que consegue, é porque o Senhor está conosco, né? É porque nós temos o Espírito Santo com a gente, e o mérito é todo de Jesus, não é nosso. Mas nós louvamos a Deus porque sabemos que é o Senhor quem está proporcionando esse momento de transição. E o que nos deixa alegres é que não é transição para uma pessoa, mas é para uma equipe de discípulos que amam ao Senhor, que já demonstram isso com o seu testemunho, com a sua trajetória até aqui. Então isso nos alegra muito, que o Senhor faça grandes coisas, assim como Jesus disse para os seus discípulos, né, os seus primeiros discípulos, né, vocês farão as obras que eu fiz, mas obras maiores vocês farão. E eu creio em Deus que vocês também vão muito além do que aquilo que o Senhor nos proporcionou, até onde nós chegamos, né? O Senhor vai fazer ainda mais através da vida de vocês. Nós cremos que o ano, você falou de expectativa, né? Uma das expectativas do nosso coração é de que o ano 2022, esse tudo novo, será um marco na história desta igreja. Será mais uma nova fase que a comunidade de Cristo vai viver, realmente de novidade de vida, novidade no jeito de ser, novidade na maneira de ter comunhão uns com os outros. Tem muita coisa boa, muita coisa nova que vai chegar por aí. Essa é a nossa expectativa. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que legal, legal. Para terminar esse bate-papo aqui, gostaria que o senhor deixasse Achei que ia chegar o iFood agora. Vai chegar daqui a pouco. Deixasse um conselho para essa geração, para essa galera que tá vindo aí. O que o senhor poderia passar para essa galera?
Bacana. Bom, de tudo que foi falado, se eu pudesse aqui sintetizar em algumas palavras, eu diria perseverança e manter os vínculos que nós temos em aliança no Senhor. Nada é fácil. Não é. O reino de Deus, ele traça alguns desafios, e esses desafios, essas provas, vêm conforme a orientação da palavra de Deus para nos purificar e nos aperfeiçoar. Então vai ter fogo em meio à transição, em meio ao exercício do ministério, não tenham dúvidas disso. Mas é preciso ter perseverança. Aliás, perseverança é uma das características dos santos. Aqueles que perseverarem até o fim, diz a palavra, serão salvos. Então é muito importante serem perseverantes. Quando vocês perceberem que o fogo está ardendo demais, busca apoio, mas não desista. Isso é muito importante. Líderes precisam ter as suas pernas bem estabilizadas, calcadas, enraizadas em Cristo. Não pode balançar na hora da adversidade. Tá certo? Esse é o primeiro conselho que eu daria. O segundo é que os mais experientes, assim como eu, não desistam também da aliança que tem com a comunidade de Cristo e que vai passar a partir de janeiro a ser chamada Union. É muito importante que eles perseverem e tragam os seus filhos, porque essa igreja vai começar a trabalhar muito essas questões de desenvolvimento geracional da igreja, para não termos hiato entre uma geração e outra, para não termos aí espaços vazios. Então, desde tenra idade, nós vamos começar a projetar as crianças em dinâmicas que eles desenvolvam essa capacidade de comunicação, essa capacidade de integração e de desenvolvimento do ministério que Deus tem dado à família e a ela própria. De forma com que ela chegue aí aos seus 18, 19 anos, 20 anos de idade, já estejam servindo a Deus a todo vapor. Então, se você tem filhos pequenos hoje e se afastou da igreja, por temor dessa transição, o apelo que eu faço para vocês é: volta para casa. Volta para casa, porque vai ser melhor para sua família, tá certo? Um outro apelo que eu faço é para aqueles que saíram da igreja há algum tempo e aí estão ainda em dúvida, perdido, tá no mais ou menos ou no mesmo do passado, vem, porque o tudo novo vai ser tudo novo mesmo. Muda ou não muda? Muda para cá. Então. Claro, volta para casa, tá certo? Eu acho importante isso, é ser uma igreja acolhedora no sentido de não guardar ranço, nenhum tipo de sentimento, porque é difícil perder famílias, né? Mas alguns pastores e algumas lideranças ficam com dificuldade de receber de volta. Ah, mas fez isso para mim, fez isso. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu errei muitas vezes, mas acertei mais do que errei, tenho certeza disso. E vocês também assim o farão. E esse tudo novo vai ser muito melhor do que nós já vivemos assim como Samuel já disse. Essas são as minhas palavras aí. Muito obrigado por ter nos convidado para estarmos aqui. Com certeza, o que está acontecendo na igreja serve como sinal de que nós estamos no caminho certo. Olha como Deus nos honrou na pandemia. Não tivemos nenhuma dificuldade financeira. Aliás, Deus fez sobejar. Não tivemos nenhum problema de morte aqui por Covid. Deus guardou quase 200 famílias que congregam conosco. Gente, isso é milagre. Isso é milagre de Deus. Então isso me serve como um sinal de que o Senhor está olhando para nós falando assim: vai na tua força que eu estou contigo. Sejam fortes, sejam corajosos, sejam ousados, porque vocês estão herdando uma igreja assim. Uma igreja que tem em nós ousadia. Tá certo? Que legal, né? Bate-papo bom. Só nesse bate-papo que a gente já aprendeu o Mike. Queria agradecer vocês, né? E se você quiser nos procurar também aí, procure nas redes sociais, no Facebook, Instagram, a gente tá aí para mostrar um pouco mais do que vai se tornar essa igreja, do que ela já era, do que ela vai se tornar. Tá bom? Legal, valeu pessoal. Valeu. Bom demais. Grande abraço.